A paz do Eterno e a graça de Cristo Jesus. Estou gravando um vídeo aqui para os irmãos. Vou ler uma passagem de Isaías, que foi um dos maiores profetas, né, que já pisaram nessa terra. O ministério dele foi há 765 anos antes de Cristo. Mais ou menos a data foi essa, né? Foi no reinado de Uzias, reis de Judá, né? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foi no período desses reinos aí, né? E uma das profecias que ficou escrita, que eu nunca vi ninguém pregar na igreja, até hoje, né, irmãos? Foi a que fala a respeito de 7 mulheres. Então nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Nós vamos ler aqui com a ajuda de Deus. Vou deixar a câmera para a Bíblia, para a gente ler. E 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Então nós vamos ler até aqui, irmãos, e explicar para os irmãos, né? 7 mulheres. As 7 mulheres, espiritualmente falando, são 7 igrejas, né? 7 igrejas. Então, essas 7 igrejas, o que elas dizem para o Senhor Jesus? Porque naquela época, Isaías já estava falando de Jesus Cristo, da vinda dele, falando dos tempos de hoje, o que iria acontecer nos tempos de hoje. Nós comeremos nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Vamos entender isso, irmãos? O pão que está falando aqui é a palavra, irmãos, é a palavra de Deus, né? A palavra. E o pão de muitas igrejas é um pão que ele é estudado, mas não compreendido. E é pregado nas igrejas, mesmo sem ter entendimento, nem sabedoria, e nem a guia do Espírito Santo, eles pregam nas igrejas. E nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente, então, aqui fala dos vestidos. O que é o vestido que está falando aqui? Os vestidos que estão falando aqui, é a doutrina da igreja. Nós nos cobriremos, nós temos a nossa doutrina e nos cobriremos com ela, né? Nós não precisamos de doutrina. E nem tampouco precisamos do pão, ou seja, do pão vindo do céu, que é revelado por Deus e que é tomado pelo Espírito. É o Espírito que faz nos entender, é o Espírito que revela a palavra, o Espírito Santo de Deus. Então essas igrejas aqui, elas estão falando assim: nós não precisamos do pão do céu, nós não precisamos
da palavra revelada por Deus. O que nós precisamos? Nós precisamos, e nem tão pouco dos vestidos, né? O que nós precisamos é do teu nome. Entenderam? Vocês entenderam, irmãos? Então, o que essas igrejas aqui? Essas não são as igrejas de Cristo, porque elas estão dispensando a doutrina e dispensando o pão do céu, a palavra revelada. O que elas querem simplesmente é o nome do Senhor. Para quê? Para se beneficiar usando o nome do Senhor. E a gente vê que muitos aí estão milionários, né? Estão milionários por aí pregando a palavra. Então é isso, irmãos. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. O que está falando aqui, irmãos? Escaparem de Israel? Escapar da idolatria, irmãos, porque hoje Israel virou idolatria. Vocês podem ver que até hoje eles não reconheceram Cristo. Eles estão esperando vir o anticristo, o Machia deles. Eles vão ter que criar um, porque ele não vai vir. Eles vão ter que inventar um, criar um. Santo é o Senhor. Então, e será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Que é Sião? Sião, irmãos, era uma colina, era uma montanha, uma colina, uma serra. E ela ficava onde? Em Jerusalém. Ficava em Jerusalém. E os que permanecerem em Jerusalém será chamado santo. Jerusalém, o significado da palavra Jerusalém é cidade de paz. Cidade santa, cidade de paz. Então, quem permanecer em Sião, que é um lugar alto, o alto retiro, né? Que seria Cristo Jesus. E quem permanecer em Jerusalém, né? Cidade de paz, quer dizer, quem tiver a paz do Senhor será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Glória a Deus. Ó, irmãos, essa é uma das mais excelentes profecias que eu já vi, que se cumpre no dia de hoje. Bendito é o nome do Senhor. Mas a gente precisa explicar para a igreja. Eu nunca vi ninguém pregar isso na igreja. Faz cerca de 30 e poucos anos que eu tô em uma igreja e nunca vi pregar essa parte. Mas a gente tem que procurar entender as coisas do céu, né, irmãos? Então eu agradeço a Deus por Deus me dar alguma luz, alguma sabedoria, e o que eu puder passar para os irmãos. De vez em quando eu vou fazer um vídeo, né, irmãos? De vez em quando eu vou fazer um vídeo e postar para vocês, para que a gente procure entender as coisas do céu, né, irmãos? Então, que a paz do Eterno e a graça de Cristo permaneça em nós. Amém.